E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu li aqui Daniel capítulo 6, precisamente eu li o versículo de número 10, que é aquele contexto onde Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Eu acho que a maioria de nós já lemos esse texto ou já ouvimos falar alguma coisa dessa história, onde milagrosamente o nosso Deus vai livrar Daniel da boca dos leões, da cova dos leões, e não vai permitir que os leões devorassem a vida de Daniel. Eu tenho mensagens sobre esse texto, inclusive se você quiser aprender mais sobre essa história, você pode procurar nas mensagens do Manhã de Paz e você vai ver lá Daniel na Cova dos Leões, eu pregando sobre toda a estrutura desse texto, do que está acontecendo dentro desse contexto. Porém, eu quero apenas refletir com vocês no versículo de número 10, quando o versículo diz que após Daniel saber, após ele ouvir falar, após chegar ao seu conhecimento, a sentença que o rei havia colocado, que todo aquele que fizesse uma petição que não fosse para o rei, mas ao seu Deus ou a uma divindade ou qualquer outra coisa, seria lançado na cova dos leões. Quando Daniel recebe essa sentença, olha o que ele faz no versículo 10. Pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, que o rei havia feito um decreto, entrou em sua casa e começou a orar. E no seu quarto as janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você sabe muito bem que essa sentença que o rei colocou, esse decreto que o rei colocou, ele veio pela influência de alguns homens dentro do palácio. Príncipes, autoridades dessa época, que não estavam satisfeitos com a vida de Daniel e tentaram forjar alguma coisa para condenar Daniel e lançar Daniel diante de uma situação que ele não pudesse escapar. Então os homens estavam procurando algum erro em Daniel, não conseguindo encontrar nenhum tipo de erro em Daniel e nenhuma culpa nele em relação à lei da época. Então eles descobriram que Daniel era um homem fervoroso em oração, era um homem de fé, era um homem que se prendia ao Deus de Israel, era um homem que constantemente estava orando, buscando, clamando. A Bíblia diz que pelo menos 3 vezes ao dia ele fazia esse ato de joelho, intercedendo ao Deus de Israel. E não encontrando nenhum erro em Daniel, eles vão tentar forjar um projeto, um plano, para que Daniel fosse criminalizado, para que Daniel fosse colocado fosse colocada uma sentença sobre ele, e assim ele fosse punido, condenado para ser lançado na cova dos leões. Como não conseguiram julgar a conduta de Daniel, vão tentar julgar a fé de Daniel, porque esse era o único motivo que eles conseguiram encontrar para condenar a vida desse homem de Deus. Esses príncipes, essas autoridades da época vão influenciar o rei, de modo que o rei vai fazer um decreto. Porque se você ler o texto, você vai perceber que o próprio rei amava Daniel. Então ele não fez isso com intenção de prejudicar Daniel. O rei estava sendo influenciado por príncipes e por autoridades dessa época que queriam ver o mal de Daniel. O rei fez o decreto e logo perceberam que Daniel continuou orando, encontraram um erro, jogaram para o rei, para que o rei ficasse com as mãos atadas,
tivesse que lançar Daniel na cova dos leões por causa do decreto. E é isso que vai acontecer. Ele vai ser lançado na cova dos leões porque ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo sabendo que havia um decreto dentro daquela região pelo qual ele não deveria se curvar diante do seu Deus. As petições dele deveriam ser voltado ao rei. Contudo, Daniel resolveu, mesmo diante de decreto, continuar sendo fiel a Deus. Ainda que isso custasse a sua própria vida, ainda que isso custasse a sua vida e fosse levado à cova dos leões, ele permaneceu sendo fiel a Deus. Existem alguns pontos interessantes aqui dessa reflexão onde Daniel permanece fiel a Deus, mesmo sabendo que poderia passar pela morte. E primeiro ponto que eu percebo aqui é esses homens que estão conspirando o mal de Daniel. Daniel não sabe, Daniel ainda não sabe quem está tramando contra ele, ele está orando, ele tem uma vida de fidelidade a Deus, só que tem homens no palácio que estão conspirando contra Daniel e que estão inclusive influenciando o rei para tentar atacar Daniel. E Deus, ele é tão justo que ele não deixa com que a injustiça prevaleça. Ainda que seja semeado a injustiça, ainda que por algum momento pareça que a injustiça está sobrepondo a justiça, pareça que a injustiça está prevalecendo, no tempo certo Deus faz a justiça aparecer. Porque o mesmo Daniel, que foi levado para a cova dos leões, Deus também livrou ele dentro da cova dos leões. Esses homens agiram de maneira maléfica contra Daniel, de maneira injusta contra Daniel. Deus até permitiu ele ser lançado na cova, mas Deus não deixou Daniel morrer dentro da cova. Talvez você está ouvindo essa palavra e você está passando por injustiças. Você está passando por situações onde pessoas estão conspirando a tua queda. Infelizmente isso acontece. Pessoas que tentam nos lançar em covas, pessoas que fazem de tudo para nos prejudicar, pessoas que tentam de todas as formas tentam nos lançar em um buraco, para ver a nossa queda, para ver a nossa destruição, para ver a nossa desgraça. Só que Deus não deixa a injustiça permanecer. No tempo certo, a justiça de Deus é levantada e manifestada sobre a nossa vida. Quando nós mantemos uma vida de fidelidade. Perceba, Daniel não foi fiel a Deus somente quando as coisas estavam indo bem diante dele. Ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo sabendo que aquela fidelidade o levaria para a cova dos leões. Tanto que o texto vai dizer para nós que Daniel sabia da Escritura. Quando soube que a Escritura, entrou no quarto e orou ao Senhor. Ele sabia do decreto, ele sabia do que isso custaria a vida dele, mas ele continuou orando e sendo fiel a Deus. A fidelidade de Daniel não estava ligado ao bom tempo que ele estava vivendo na Babilônia, ao tempo de palácio, ao tempo de grandeza, não. A fidelidade de Daniel estava ligada ao amor que ele tinha ao Deus de Israel. Por isso que quando as coisas começaram a dar errado, por isso que quando ele foi lançado na cova dos leões, por isso que quando o decreto foi assinado, ele continuou sendo fiel. Percebe? Eu não posso deixar com que as circunstâncias que eu estou passando venha tirar de mim a convicção de um Deus que livra quando eu sou fiel a Ele. Eu não posso ser infiel porque eu não estou vivendo o tempo que eu quero. Eu não posso deixar com que a minha fidelidade esteja ligado às circunstâncias que eu estou vivendo. Eu preciso ser fiel em tempos de bonança, como também em tempos de derrota. Ainda que eu passe por injustiça, ainda que eu seja lançado na cova, ainda que algumas pessoas me joguem dentro de um buraco, todavia eu continuarei sendo fiel a Deus.
Porque tem pessoas que estão ouvindo essa palavra e estão pensando, mas eu estou passando por tantas injustiças, eu estou sendo lançado em uma cova, estão me colocando dentro de um buraco. Aí você está tentando fazer da mesma forma, agir da mesma maneira, dar o troco para essa pessoa, porque você simplesmente não viu a justiça de Deus ainda se manifestar. Mas que é um conselho? Continue sendo fiel a Deus e aguardando na justiça dele. Porque ainda que essa fidelidade te leve para a cova dos leões, te coloque dentro de um buraco, é a mesma fidelidade que vai te arrancar de lá. Que vai fazer com que os leões não te devorem, que vai fazer com que esses que tentaram te matar não consigam destruir a sua vida. No final da história, você sabe que quem lançou Daniel na cova dos leões, ou os homens que conspiraram a queda de Daniel, eles vão ser lançados dentro da cova dos leões. Isso não significa que nós vamos querer o mal dos outros, mas significa que a vida é uma semeadura, que tudo que o homem planta, isso o homem colhe. Então, quem planta maldade, com o tempo vai colher tudo aquilo que está plantando. Porque toda semente ela tem um tempo certo de germinar e de crescer. Não suje as suas mãos só porque alguém está se sujando para te atacar. Não mancha as tuas vestes só porque alguém está se manchando para falar mal de você, para tentar te queimar, te ferir. Não mancha as tuas vestes, não mancha as suas mãos, deixa essas pessoas continuarem da forma como elas estão. E você permaneça fiel a Deus. O que a Bíblia diz? Que quem está sujo, suje-se mais ainda, mas quem está limpo, limpe-se mais ainda. Não seja manchado pelo pecado dos outros, não seja influenciado pela maldade do pensamento alheio, influenciado pelo pensamento dos outros, pelos que estão ao seu redor e que estão constantemente sendo injustos com você. Permaneça fiel a Deus, dependente do tempo que você está passando. Isso aqui é algo que chama atenção no meu coração, porque Daniel continuou sendo fiel a Deus, mesmo sabendo que aquela fidelidade o levaria para dentro de uma cova. Olha o que o texto diz. Depois que ele soube do decreto, ele continuou orando. Isso é muito interessante porque ele mostra para nós, principalmente para mim, que existem rotinas de oração que não podem ser interrompidas. Daniel não deixou de orar, mesmo sabendo que aquela rotina de oração o custaria a própria vida. Daniel não deixou de clamar a Deus, mesmo sabendo que aquele momento de clamor poderia levá-lo à morte. Porque existem rotinas de oração que não podem serem interrompidas sobre a nossa vida. Você precisa criar esse momento de oração, esse momento de clamor, esse momento de joelho, de se entregar a Deus, de intimidade com Deus. Entender que esse tempo é precioso e não deixar com que nada roube esse tempo com Deus. Às vezes, a internet está roubando o teu tempo de oração. Às vezes é o trabalho, às vezes é um emprego, às vezes é um colega, é uma amizade, às vezes é alguma coisa que você gosta, que você tem prazer, é um futebol, é um videogame, é alguma coisa que está tomando o seu tempo com Deus. Não deixe nada atrapalhar a rotina de oração. Daniel mostrou para nós que isso é tão importante que mesmo que houvesse um decreto que levasse ele à cova, ele não deixaria de orar. Você precisa manter essa vida de oração, porque Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo as suas orações. Há uma importância em você manter um ciclo de oração com Deus e não deixe com que essa correria da vida, com que as circunstâncias da vida venham tirar de você a convicção de permanecer firme com Deus todos os dias. Você precisa continuar orando. Daniel está mostrando para nós aqui que existem rotinas que não podem ser quebradas, principalmente rotinas espirituais.
Ah, pastor, mas tem hora que eu não tenho tempo, porque eu trabalho tal horário, porque eu tenho que levantar tal horário. Ok, a gente entende isso. E nós sabemos que tem momentos que existem coisas que vão roubar o nosso tempo. Só que quando a Bíblia fala que eu devo orar sem cessar, esse orar sem cessar não significa estar 24 horas de joelho. Mas é possível você estar dentro do trabalho conectado com Deus. É possível você estar durante um momento que você está fazendo uma atividade física, uma atividade diária, não sei, qualquer coisa que você tem a obrigação de fazer todos os dias, mas durante aquele tempo você tem uma entrega ao Senhor. Você está construindo um elo de intimidade com Deus. Você passa tempo com Deus, seja orando, seja lendo a Bíblia, ou até mesmo em pensamento. Você está conectado ao Senhor. Daniel mostrou que era tão importante essa rotina de oração que ele tinha, que 3 vezes ao dia ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. Olha que tremendo isso. As janelas ficavam abertas. As pessoas poderiam ver e perceber, tanto que perceberam, que ele estava orando, que ele estava clamando, que ele tinha acesso, que ele estava intercedendo a Deus. Ele não escondeu o que ele fazia. Se quisessem lançar ele na cova, ele seria transparente. Perceba a importância de se manter fiel a Deus, firme a Deus. Ainda que isso venha lhe custar algo caro, não deixe ninguém destruir o seu elo de intimidade com Deus. Tem gente que por muito pouco está perdendo esse relacionamento com Deus. Muito pouco. Tem gente que está trocando Deus por amizade. Tem gente que está trocando Deus por namoro. Tem gente que está trocando Deus por trabalho, por dinheiro, por fama. Tem gente que troca Deus por relacionamentos. Existem tantas pessoas que estão trocando uma vida com Deus para ficar, sabe, com essas coisas terrenas. E a Bíblia diz que aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Aonde está teu coração? Teu coração está em Deus, teu coração está no dinheiro, teu coração está no namoro, teu coração está no pai, está na mãe, está no filho, está nos seus amigos. Porque se o teu coração estiver no Senhor, Ele vai ser o seu maior tesouro. E a Bíblia diz que aquele que ama mais a filho, a pai, a mãe, a família, do que a Deus, não é digno dele. Não é digno de estar com Ele. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que esse é um dos primeiros mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não deixe nada atrapalhar a sua intimidade com Deus. Não deixe nada interromper o seu relacionamento com Deus. Daniel deixa muito claro para nós que existem rotinas que não podem ser quebradas. Volte à rotina da oração. Volte à rotina do jejum. Volte à rotina da palavra. Volte o tempo que você passava com Deus buscando, orando. Volte o tempo de dedicação ao Senhor. Volte. É preciso voltar a essa rotina de oração. Por quê? Porque essa mesma rotina lá na frente, ela vai te ajudar a vencer o leão, a vencer a cova e a vencer as adversidades. Talvez você está orando agora e você não tenha a resposta que você quer nesse momento, mas você não faz ideia do poder que uma oração tem de gerar na sua vida. Não somente o fato de Deus ouvir a tua necessidade e com a intenção de trazer resposta para você, mas a oração, ela fortalece a sua fé. E era tão importante para Daniel que 3 vezes ele orava ao Senhor. 3 vezes daquela forma, 3 vezes com aquela rotina, todos os dias. E ele não quebrava esse método, ele não quebrava essa rotina de oração. Porque ele entende a importância de continuar clamando e falando com Deus. Não deixe ninguém, nada, atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Daniel ouviu falar do decreto, ele soube do decreto, só que mesmo sabendo que isso iria lhe custar a morte, ele permaneceu fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Ele permaneceu orando, ele permaneceu fiel, ele permaneceu com o Senhor e não deixou
com que aquela ameaça de afronta tirasse ele do centro da vontade de Deus. Não deixe com que as afrontas, não deixe com que as notícias ruins, não deixe com que as más notícias venham tirar você da direção de Deus. Não deixe com que nada atrapalhe o teu relacionamento com Deus. Porque às vezes as afrontas que você recebeu, as ameaças que vieram, às vezes as palavras de derrota chegaram com a intenção de tirar você do propósito. Portanto, permaneça nessa rotina de oração. Permaneça orando, permaneça clamando, ainda que isso lhe custe coisas muito grandes. Você vai perceber como vale a pena ser fiel a Deus. Você recebe essa palavra? Então coloca aqui nos comentários, escreve aqui: eu vou permanecer com Deus, eu vou manter uma vida de oração. Existem rotinas de oração que não podem ser quebradas. Não sei, escreve alguma coisa que você entendeu dessa palavra. Mostra para nós o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida. Eu não vou perder o meu tempo com Deus. Eu não vou perder o meu momento com Deus. Existem rotinas de orações que não podem ser alteradas. Eu vou voltar a orar, eu vou voltar a buscar, eu vou manter a minha vida firme. Eu vou continuar sendo fiel a Deus, porque eu sei que Deus vai me garantir. E ainda que eu entre em uma cova cheia de leões, eu vou ter livramento dentro dessa adversidade.